No vídeo de hoje a gente vai falar de um tema, de um assunto que é um assunto que muito se fala agora e tem sido algo muito considerado na hora da contratação e principalmente para você que vai iniciar essa tua jornada como estudante. Eu quero passar um pouco desse tema de hoje e para você tomar conhecimento e quero te dar algumas dicas de como você se preparar para na hora que você for, tanto no seu currículo ou até mesmo na entrevista, trazer isso de uma forma bem natural e bem espontânea. Então, o tema de hoje é Hard e Soft Skills, que, como eu disse anteriormente, tem muito se falado disso, e eu quero rapidamente contar o que é cada um deles, e aí sim a gente dá uma destrinchada um pouco mais, principalmente no que diz respeito à parte do soft skills, tá? Então, para a gente falar primeiro do hard skill são as habilidades fáceis de ensinar e identificar, ou seja, são os conhecimentos profissionais que cada área precisa. Então, no caso da arquitetura, por exemplo, a gente precisa ter os conhecimentos do software, do AutoCAD, SketchUp e por aí vai. E aí cada profissão tem os seus conhecimentos que são necessários, alguns a questão do inglês e por aí vai. Então, esses conhecimentos profissionais são aqueles tangíveis, são aqueles que você precisa ter para poder atender a vaga diante daquilo que está sendo solicitado. E aqui vai uma dica: quando você estiver iniciando a universidade, ou se você estiver já cursando a faculdade, a universidade, já comece a observar as vagas que estão disponíveis para estágio e já comece a ver quais são os hard skills que estão pedindo. Porque às vezes algumas coisas a faculdade vai ensinar, mas ela ensina de uma forma um pouquinho mais superficial, então você precisa fazer algum curso paralelo, algum curso que vai reforçar um pouco isso. Então fique atento em relação às hard skills, porque elas também são importantes, mas às vezes a faculdade não traz o conhecimento ou a bagagem suficiente para aquilo que eles vão te exigir depois lá na frente, quando você for se candidatar a uma vaga, certo? Então, basicamente a hard skill é isso, simples e objetiva, tá? Mas fica a dica que eu disse agora há pouco. Bom, vamos falar um pouco então das soft skills. As soft skills são as habilidades ligadas ao comportamento. As soft skills hoje, elas são as habilidades em que as empresas, os entrevistadores estão mais de olho. São aquelas em que, por mais que você tenha uma boa bagagem de hard skill, de conhecimento, mas na hora da contratação, a soft skill está fazendo a diferença. Por que a soft skills está fazendo a diferença? Justamente por ela estar ligada ao comportamento, e é uma coisa que ela é intangível. Não tem como você falar, eu tenho um curso disso, não. É algo que está ligado ao comportamento. E essa questão de estar ligado ao comportamento, ela vai estar muito conectado com a questão aqui do autoconhecimento. Porque quando você trabalha a questão do autoconhecimento, é onde você vai desenvolver as suas habilidades, é onde você vai trabalhar inclusive os teus pontos de melhoria, é onde você vai trazer tudo que você tem de melhor e vai também tomar clareza daquilo que você precisa melhorar. E aí você consegue se posicionar dentro do sistema da empresa de uma forma correta. Porque toda empresa, por menor que seja ela, com 2, 3 ou 4 funcionários, é um sistema. E se você não conseguir se posicionar de forma certa para que esse sistema flua, para que a empresa cresça, traga aquilo que são os objetivos do dono, você vai ficar fora. E muito disso está ligado à questão dos seus comportamentos, do controle das suas emoções. Aqui tem está muito ligado à questão da inteligência emocional. Então tudo isso aqui também volta aqui de novo à questão do autoconhecimento. Então, quando a
quando você for pensar em soft skills, a primeira palavra que tem que vir para você agora é autoconhecimento. É o tipo de habilidade que, diferente da hard skill, você não adquire fazendo apenas um curso. Os cursos te ajudam, mas é preciso que você faça primeiro um processo interno seu de autoconhecimento para poder identificar, como eu disse há pouco, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. E aí sim, você transformar o que é ponto fraco em forte e, consequentemente, lapidar e transformar os seus pontos fortes em mais fortes ainda. Esse é o processo de autoconhecimento que vai fazer com que você desenvolva as tuas soft skills. E quando você consegue desenvolver essas soft skills, começa a trabalhar isso, ela precisa sim aparecer em alguns momentos no seu currículo, quando você for colocar, mas não assim, eu sou isso, sou aquilo, não. Dando exemplos de como você lidou com situações de pressão, através da sua criatividade, através de talentos que você trouxe através das soft skills. Então, isso na hora também da entrevista é um ponto muito favorável, certo? Então, até aqui basicamente acho que deu para pegar. Na sequência eu vou falar agora de 5 habilidades. Existem mais, tá? Se você procurar hoje aí na internet, você vai encontrar talvez 15, 20 até. Mas eu trouxe só 5 que, no meu entendimento, agora nesse primeiro momento de estágio, eu acredito que sejam aquelas que você precisa colocar uma lupa agora, porque através delas você vai conseguir desenvolver as demais, né? É um processo que não tem fim, porque é um processo de autoconhecimento, é um processo de evolução, então você tem que estar atento em relação a isso todos os dias, todos os meses, e um pouquinho de cada vez, e você vai se construir esse processo dentro de você. Mas dentro dessas 5 habilidades que eu quero trazer, a primeira que eu marquei aqui é a questão da comunicação eficaz. A comunicação eficaz dentro de um processo de uma empresa, de um escritório, seja lá qual for a tua área, ela se dá desde o momento da entrevista. É preciso você ter clareza daquilo que você está querendo transmitir. É preciso você ter clareza na hora de você conversar com o teu superior. É preciso você ter clareza em relação a uma comunicação também eficaz com os seus colegas de trabalho. E além da questão da comunicação, a comunicação que também vai em você aprender a ouvir. Porque muitas das vezes, dependendo do que a gente está ali dentro de um processo, é difícil esse processo de ouvir. A gente já quer interromper, ou às vezes a gente não deixa a pessoa falar até o final. Então isso é algo que realmente requer uma prática diária, né? E você ter essa capacidade de ouvir, e por mais que às vezes você tenha que ouvir algo que você não concorde, ou que você não está gostando, mas você deixar com que a pessoa fale até o final tudo que ela precisa falar, vai te dar a possibilidade para que você possa, assim, depois ter uma clareza melhor e que a sua comunicação com ele seja mais eficiente. E para isso é importante a questão do soft skill, porque quando você começa a trabalhar o autoconhecimento, muitas das pessoas que às vezes são tímidas, ou são inseguras de falar, nossa, será que se eu falar isso, a pessoa vai pensar alguma coisa? Então elas às vezes não acabam se comunicando por uma questão interna de alguns sentimentos e emoções que estão mal resolvidos dentro dela. E aí acaba trazendo alguns problemas. Eu já vi várias situações que por conta desse tipo de comunicação, às vezes a pessoa, como eu disse, às vezes é um pouco insegura, ou tem medo de falar, achando que pode ser mandado embora. Então é importante que você tenha uma atenção muito especial dentro dessa habilidade, porque ela hoje é algo que faz muita diferença. A gente vive num mundo totalmente digital, totalmente online. Às vezes eu faço sempre eu já vi muitas situações que eu mesmo já vivi, às vezes, de uma mensagem, aquilo que você escreve, nem sempre é o que você está querendo refletir se você tivesse falado, por exemplo, né? Então, ter cuidado com essa comunicação é muito importante, porque às vezes a gente escreve uma coisa, mas está querendo falar outra, e quem lê não está vendo a entonação da sua voz, você não falou tudo que você tinha que falar, às vezes você resumiu,
Então, essa clareza é muito importante, certo? Muito bem. A outra que eu coloquei aqui é a empatia, né? O que é importante em relação à empatia? Dentro de um contexto, num estágio, seja lá onde for, é você ter a capacidade de, em alguns momentos, se colocar no lugar do outro. Entender qual que é a necessidade dele, entender o que ele está passando, o que ele precisa, para você poder ver onde você ajuda. E aí você consegue, sim, ser inserido dentro do sistema de uma forma que a tua contribuição vai muito mais além do que só você fazer a sua parte. Vai também de você contribuir com algum colega, alguma coisa. E aí, naturalmente, todo o sistema começa a fluir. Porque quando a gente se põe no lugar do outro, a gente ajuda sem pedir nada em troca, entendendo a necessidade dele, pode ter certeza que em algum momento isso vai ter esse retorno para você de uma forma muito positiva, que você vai precisar talvez dessa mesma pessoa para ajudá-la em alguma dificuldade, alguma dúvida, e da forma como você se coloca, é a forma como você vai receber. Então a empatia dentro do processo, dentro do contexto, é muito importante. É muito importante demonstrar empatia na hora de uma dinâmica de grupo, por exemplo, porque as pessoas que estão ali observando você, né, os entrevistadores, eles estão analisando todo esse processo, tá? Então, fiquem atentos, porque isso aqui também é um item muito importante. O terceiro ponto que eu coloquei aqui é a questão da flexibilidade. Quando a gente está dentro de um processo, de novo, numa empresa, no escritório, é necessária a flexibilidade de você poder, às vezes, ter que fazer algo, às vezes, um pouco a mais do que você precisaria fazer, ter a capacidade de fazer o trabalho de alguém. Ela está um pouco conectada em relação a essa questão da empatia, mas ela vai de você não ser tão rígido, de você estar aberto, né, a ver novas possibilidades, de você criar situações novas, de você poder, às vezes, entender que é necessário estar disponível para fazer algo que você talvez não foi nem contratado. Então, é essa flexibilidade de você estar disposto a fazer com que o sistema, né, eu vou falar muito em alguns vídeos, vocês vão assistir bastante sobre a questão do sistema. Nós vivemos todos dentro de um sistema, nós somos parte integrante de um processo, de um sistema. Nossa família, o lugar onde nós trabalhamos, a cidade, o bairro, o mundo, né? Então nós somos pessoas únicas. Então quando a gente está inserido de forma em que a gente consegue ser flexível, as coisas vão fluindo para a gente também. Então, tenha essa flexibilidade dentro de você como algo que você vai construindo no seu dia a dia. Não tenha medo, tenha empatia, seja flexível, faça aquilo que às vezes não é para você fazer, mas às vezes é importante fazer porque é para um bem comum, certo? Isso é importante também. A outra questão, né, que se fala muito também nos dias de hoje, né, e que a gente vive muito, é a questão da resiliência. A resiliência nada mais é do que a capacidade que você tem de, por conta de uma situação difícil, por conta de um momento que às vezes não está legal, de uma pressão, de algo que aconteceu, é de você sair dessa situação, tirar o aprendizado dela, respirar e seguir em frente. A resiliência é algo que a gente vai construindo com o tempo. Quando a gente está na fase de estudante, nós não temos ainda essas cascas, né, das porradas que a vida nos dá. Mas é importante que você tome consciência que ser resiliente faz parte do jogo. Porque a vida não é feita só de coisas lindas e maravilhosas, ela tem os seus momentos de desafios e dificuldades, onde você vai perder, onde você vai errar, e a resiliência traz justamente isso. Traz a capacidade de você olhar para aquilo, respirar, tirar o aprendizado. Se tiver que sentir uma tristeza profunda, sinta o que você precisar sentir em relação ao sentimento negativo, mas não carregue aquilo como algo para a tua vida depois. Poxa, eu cometi um erro, ou coisa e tal, que causou certas situações, ok, olhe para aquilo, reerga, levante, porque é através desses erros que a gente vai ter sim a capacidade de gerar novos resultados. E a resiliência faz parte disso. Quando eu quebrei em 2004, eu levei um período para poder me reerguer, mas eu poderia contar duas histórias. Qual que era a história que eu poderia contar? Uma história de fracasso ou uma história de
superação. Então eu resolvi contar uma história de superação. Se eu não tivesse contado uma história de superação e ter dado a volta por cima, de ter reconstruído, recomeçado, talvez eu nem estaria aqui hoje falando com você. Então entenda que a resiliência é essa capacidade que nós temos que ir adquirindo ao longo da vida, de sim, nas porradas que a gente tomar, olhar para ela, aprender e se tirar melhor para poder seguir adiante. Mas a resiliência, como eu disse, e vou voltar, né? Autoconhecimento, que te faz trazer entendimento de onde você errou e o que você precisa melhorar. Certo? Muito bem. E por último, que eu deixei aqui, entre as diversas que ainda se falam, eu deixei a criatividade. A criatividade, ela está dentro de um contexto que é um dos pontos que os contratantes, aí, as empresas, estão mais de olho, que é a criatividade que você tem de ajudar na resolução de um problema, que é a criatividade que você tem que, mediante a pressão, a cobrança, os desafios do dia a dia, como você sair daquilo, é a criatividade de estar sempre trazendo algo novo, de pensar em algumas situações. A criatividade, ela está muito ligada ao nosso estado mental presente. Porque quanto mais presente eu estiver, quanto mais conectado eu estiver dentro de mim, dentro do momento que eu estou vivendo, mais a minha mente vai dar possibilidades de situações criativas e imaginativas que eu possa trazer para essa situação diante que você está vivendo, seja ela de um projeto novo, de uma cobrança, de uma pressão, ou de algo que você precisa resolver, ou que você precisa participar da equipe, enfim, seja o que for. A maior sacada que existe para a gente despertar a nossa criatividade é o que eu falei, estado presente. Nós temos, infelizmente, na grande maioria das vezes, estado presente mais de corpo, mas a nossa mente, às vezes, num estado futuro, fazendo algo que nós precisamos fazer aqui, mas pensando o que eu vou ter que fazer, ou será que vai dar certo? E quando a nossa mente não está conectada com o nosso corpo dentro do estado presente, a probabilidade de você ter as melhores ideias, de você despertar a sua melhor criatividade, não vai acontecer. Então fique atento, porque esse é um dos pontos que, como eu falei, os entrevistadores mais estão de olho. Porque a gente sabe que por mais que a empresa tenha uma baita qualidade de vida ali dentro, seja uma empresa super legal, não significa que não vão ter momentos de dificuldades, desafios, vai ter uma pressão, não vai ter cobrança. Isso vai sempre existir. E aqueles que forem os mais criativos, que estiverem mais centrados e que sim, puderem contribuir nesses momentos, são aqueles que vão se destacar dentro até de um processo de crescimento da empresa. E isso tudo também traz, na hora da própria entrevista, a possibilidade da pessoa que está ali te entrevistando saber, ela te colocar em algumas situações, saber como é que você lida com ela. E ali ele já pega se você está com uma pessoa criativa ou não. Então, na entrevista, é a mesma coisa. Esteja presente, esteja conectado naquele momento. Não se preocupe se vai dar certo ou não a contratação, se você vai conseguir a vaga ou não. Esteja conectado. Certo? Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Que realmente aqui são essas 5 habilidades vão te ajudar muito nesse processo. E se você, 2 recados. Se você ainda não nos segue no Instagram, onde eu compartilho essas dicas também diariamente, a gente tem lá lives semanais, temos aí diversos quadros dentro do Estagiário de Sucesso. Vai passar aqui, ó, para você seguir a gente. E se você também quiser, eu vou deixar um convite para você. Quiser saber um pouco mais sobre como despertar a sua criatividade, como você pode sim transformar, né, esse lado criativo seu em uma potência e um poder incrível, eu vou deixar também embaixo nos comentários, em algum lugar aqui desse vídeo, uma aula que eu gravei com um método que nós temos, que é o método Matrix do estagiário. E dentro desse método eu falo um pouco dessa questão da criatividade, um pouco mais do que eu falei aqui. Como você sim pode despertar esse estado presente, como sim você pode se conectar dentro da sua mente para poder despertar e aí ter grandes sacadas, ter ideias geniais para poder contribuir tanto na hora que você for procurar o teu estágio, quanto também no momento que você estiver fazendo entrevista e até mesmo depois, quando você já estiver estagiando, certo? Então,
É isso no vídeo de hoje. Se você ainda não segue a gente, já tá na hora. É só seguir aqui, curte, deixa os sininhos tocados. Toda semana tem vídeo novo. Compartilhe com teus amigos, certo? Então, vídeo de hoje, semana que vem tem mais. Um grande beijo, um grande abraço. Fui, tchau!